Neemias 1, versículo 2. Quem já achou, levante aí sua Bíblia, por gentileza. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco através da tua palavra, meu Pai. Não há nada mais forte do que a tua palavra. É ela que sustenta a nossa fé, fortalece a nossa fé. É ela que nos dá direções, é ela que nos confronta. É ela, meu Pai, que nos ajuda a enxergar o teu caminho, a tua direção. Fala conosco, nos dá ouvidos para te ouvir e usa a minha boca. Não deixa eu falar o que não é para ser falado, que não venha nada de mim, mas venha tudo de ti. E cada palavra que seja cimentada no coração dessa gente, e que eles entendam claramente. E quem crê que Deus vai falar com você, diga amém. Agora, silêncio total, e eu quero que você pense. A Bíblia diz assim, Neemias 1, versículo 2: que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande, não ouvi, miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha para mim, por favor. Hoje eu parei para meditar de manhã quando eu acordei, e eu li esses 6 primeiros capítulos de Neemias, e eu separei alguns versículos porque é muito grande, mas eu quero que você entenda essa história. Neemias, ele trabalhava como você, ele era copeiro, ele era um garçom do rei. Esse rei era muito poderoso, do reino persa, muito poderoso. E Neemias, ele ouviu que Jerusalém estava em ruínas, as portas queimadas, os muros derribados e a miséria assolando lá. E aquilo mexeu com ele. Preste atenção, o que não mexe com você não traz mudança. Se você é uma pessoa que está desempregado, está na miséria, está cheio de dívidas, está cheio de problemas, e isso não mexe com você, você não vai mudar a sua situação. A nossa situação começa a mudar quando a nossa situação nos deixa inquieto. Então aquilo mexeu com ele. Ele chorou, ele sentiu, ele lamentou, mas ele resolveu orar e jejuar. Aprenda a começar suas coisas na base da oração. Aprenda o poder da oração e do jejum. Eu já disse que quem ora por tudo não tem medo de nada. A oração faz você alcançar tudo que Deus pode, porque a oração te liga a Deus. Hoje as pessoas estão muito ligadas a celular, a vida dos outros, a notícias que não mudam nada na vida delas, e elas deixam de lado a oração, o poder da oração. Você quer começar uma coisa que vai dar certo, você quer começar uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, aprenda a começar orando e jejuando. Amém? Ele foi orar e jejuar. Vamos ler um pedaço da oração dele no versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. Diz assim, olha uma das coisas que ele pediu: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz o quê? Prosperar hoje o teu servo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Olha para mim, por favor. Ele orou, ele pediu a Deus para prosperar, ele pediu a Deus para achar graça diante do rei, ele partiu para a oração. Agora no capítulo 2, no versículo do 1 ao 6, vamos ler. Diz assim: sucedeu pois,
no mês de Nissan, no ano 20º do rei Astaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Olha para mim, por favor, vou continuar. Ele nunca tinha ficado triste diante do rei. Sabe aquela pessoa que tem problemas, mas não fica deixando os outros perceber? Já viu aquele tipo de pessoa forte, que ela está enfrentando uma luta, mas está de pé, mas está ali, sem querer comiseração de ninguém? Já viu aquela pessoa que você olha para ela e nem imagina o que ela está passando? Não é porque ela está bem que ela está sorrindo, não. É porque ela confia em Deus, que Deus vai ajudar ela, vai dar tudo certo. Mas teve um dia que ele sentiu o baque, e o rei viu que ele estava triste. E o rei falou: você não está doente? Por que você está triste? Isso é tristeza de coração. E ele ficou com medo do rei. O rei era um rei muito temido. E olha o que ele fez, versículo 4. Aliás, versículo 3, não é isso? E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei a quem? Ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Olha para mim, por favor. Eu vou voltar para ler o 10, mas olha para mim, entenda isso. O rei percebeu que ele estava triste. Ele disse: olha, meus pais morreram nessa cidade. Chegou ao meu conhecimento que a miséria está lá, que está tudo destruído, e eu quero levantar. Está quebrada a cidade, mas eu vou levantar essa cidade com a ajuda de Deus. Ele não tinha dinheiro. Você sabe quem deu recurso para ele? O próprio rei. Porque quando você é da fé e depende de Deus, escute, Deus usa pessoas para te abençoar. Deus traz recursos da onde você não imagina. Deus faz você achar graça diante de pessoas importantes que vão somar na sua vida. Deus tem poder para fazer isso. E ele falou: se eu achei graça aos seus olhos, então me ajude, me dê cartas, eu preciso ir para lá, me dê condições, me dê recursos. E o rei deu cartas, o rei deu madeira, o rei deu tudo que ele precisava. Neemias nem sabia os grandes desafios que viriam pela frente. De repente você está aqui e nem sabe os desafios que você tem pela frente. São grandes. Diga: Deus é maior. Aí diz assim, vamos para o versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de quem? De Israel. Olha para mim, por favor. Se você é uma pessoa que quer vencer, você vai desagradar pessoas. Se você quer realmente fazer a diferença, você vai desagradar pessoas. Não tem jeito. Mas claro que o diabo vai se mexer. E estranho é se você vai lutar pela mudança da sua vida e não vai acontecer nada, e não vai ter ninguém contra, e não vai ter nada se opondo. Então esses dois, Sambalate e Tobias, eles não gostaram, mas eles se uniram com mais pessoas. Vamos ao versículo 17, Neemias 2:17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido o quê?
queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o que? Um opróbrio, ou seja, vergonha. Olha para mim, por favor, eu vou continuar no 18. Neemias diz: vamos levantar isso aqui. Está quebrado, mas levanta. Tem gente aqui quebrada, tem gente aqui falida, tem gente aqui que está tudo queimado na vida dela, não sobrou nada. Preste atenção, ele foi com tudo. Você quer vencer, ou você vai com tudo, ou você nem vai. Se você é uma pessoa de fé, o que você começa, você tem que terminar. E o que você começa, você tem que colocar força. Não fica esse negócio de toda dificuldade, você para. Ah, já tentei isso, já tentei aquilo outro. Deus não vai ser com você assim. No versículo 18 diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o quê? Para o bem. O que ouvindo, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, entrou mais um aqui, Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará o quê? Prosperar. Diga: é Deus que vai me prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Olha para mim, por favor. Vamos entender isso aqui. Um grupo, já tinha Sambalate, já tinha Tobias, e Gesem se uniu a eles. Tem gente que um grupo está contra ela. Tem gente que um grupo quer o mal dela. Tem gente que um grupo se uniu contra ela. Você sabe o que eles fizeram? Quando eles começaram a ver Neemias focado, porque Neemias é um exemplo de foco. Neemias é um exemplo de um homem que não perdeu foco. Esses homens tentaram perturbar, esses homens tentaram matar Neemias, matar. Tem gente aqui que você sabe, você está vivo porque Deus te guardou. Você sabe, você está vivo diante da maldade do que já tramaram contra você, porque Deus te guardou. Diga: e vai continuar guardando. Agora entenda, eles se uniram e primeiro começaram a zombar. Não fica escutando os outros, não fica batendo boca com os outros. Olha o que diz no capítulo 4, versículo 1. Olha só, 4:1. Neemias 4:1. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em quê? Em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? Olha para mim, por favor. Quando eles começaram a ver que Neemias não perdia o foco, eles começaram a pedir para Neemias ir numa reunião com eles. Mas a Bíblia fala que eles tramavam matar Neemias. Neemias não foi. Neemias disse assim: ó, avisa eles que eu estou numa grande obra. Neemias cria que Deus ia fazer uma coisa grande. Diga: Deus tem coisa grande para mim. Você crê que Deus tem coisa grande para você? Ou você não crê? Aprenda uma coisa: tem gente que não adianta você conversar com ela. Não perca tempo. Tem gente que é endemoniada. Tem gente que não te entende. Eva foi conversar com o diabo, deu no que deu. Tem gente que você não tem que conversar com ela. Eles tentaram 4 vezes. Na 5ª vez, eles mandaram uma carta e leu na frente de todo mundo. Como ele não conseguiu matar, eles não conseguiram matar, então eles quiseram mexer com o caráter dele. Tem gente que não consegue te matar, então tenta te difamar, tenta mexer com o seu caráter, colocar em xeque, em dúvida, inventa fofoca com seu nome. Olha bem para mim, diga: inveja, mas não vai me parar. Você pode estar gemendo, você pode estar passando lutas, você pode estar sendo injustiçado, você só não pode parar. Neemias não parou. Era difícil aquilo ali, era considerado impossível, porque ninguém acreditava. Aquela obra já estava parada há muito tempo.
De repente você está aqui e tem coisa na sua vida parada há muito tempo, que Deus vai começar a mexer hoje. Escute, por favor. Talvez seja uma obra, talvez seja uma causa, talvez seja alguma coisa que já está parada há muito tempo. Aqueles muros estavam parados lá. Mas vamos aprender aqui. Para terminar, falta 200 versículos. Você vai ter que ler a Bíblia aqui, para você ficar forte, tá? Capítulo 6, versículo 4. Faltam 6 versículos. 6, versículo 4, diz assim: e do mesmo modo enviaram a mim quantas vezes? 4 vezes. E da mesma forma lhe respondi. Aprenda uma coisa, ó. O diabo é perseverante. 4 vezes eles tentando, e a postura dele foi a mesma. Eles tinham interesse na miséria de Israel. Tem gente que ganha com a miséria dos outros. Tem gente que você incomoda. Você quer vencer, você quer fazer a diferença, incomoda. Tem gente da sua própria família que fica incomodado porque você quer crescer, porque você quer vencer. Tem gente que você se assusta, de vez de se alegrar, fica dizendo que você é metido, que você é isso, que você é aquilo. Você não pode dar ouvidos para isso. Amém? Ao invés de dar ouvido, de ser fraco, seja exemplo, seja forte. Neemias não deu ouvido. Neemias começou assim, é não, e não, e não. Não ceda, tá? Se estão fazendo proposta para você de dinheiro errado, de dinheiro sujo, não ceda. Até aqui você não cedeu, não ceda. Até aqui você não se curvou para isso, não se curve. Porque Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Não vai fazer coisa errada lá fora, vou lá para o templo, vou lá para a vigília orar, que Deus vai me livrar. Vai te livrar não. Deus perdoa o pecador, mas não inocenta o culpado. Tenha caráter. Estou passando necessidade, mas tem um caráter, Deus vai me ajudar. Quando eu sair daqui, ninguém vai poder apontar o dedo na minha cara, dizendo que eu fiz besteira. Ele falou não, e é não. A postura dele continua a mesma. Não ceda. Ah, bispo, mas eu já fiz coisas erradas. Se arrependa e ande na justiça. Se não, esqueça Deus, tá? Aqui não é lugar das pessoas fazerem tudo lá fora e vir para cá se cobrir em oração, não. Porque Deus não age assim. Amém? Deus sabe quem é você, tá? Não fica dando golpe lá fora, não fica passando os outros para trás e depois as pessoas ficam vendo você entrar aqui. Você está dando mau testemunho para o nome de Jesus. Não é assim que Deus vai te ajudar, não. Tenha caráter, amém? Tenha caráter, assuma suas responsabilidades e leve a sua vida a sério. A Bíblia diz assim, versículo 5: então Sambalate ainda pela 5ª vez me enviou seu servo com uma carta o quê? Aberta na mão. Era na hora que ele queria mexer com caráter. Era na hora que ele queria manchar a honra de Neemias. Mas Deus limpou. Aí no versículo 11 diz assim, 6:11: porém eu disse, um homem como eu o quê? Fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate, o quê? O subornaram. Olha para mim, tira uma lição disso aqui. Eles subornaram um homem se dizendo de Deus, para profetizar contra Neemias, para parar ele. Eles fizeram de tudo para parar Neemias. Mas Neemias percebeu, ele não sentiu. Ele o quê? Ele percebeu, ele teve discernimento. Isso é do diabo, estou fora. Isso é maligno, vou me afastar. Tem propostas que parece que você vai ganhar, mas Deus te esfria. Fala, isso é furada, sai fora. Quando você tem discernimento, Deus não deixa você ser enganado. Por isso faça as coisas na base de oração. Cuidado com essas coisas que vêm fáceis. Ó, você vai fazer isso aqui, vai ficar rico. Ninguém fica rico de hora para outra. Você vai lutar e Deus vai te ajudar a terminar a obra que Ele começou na sua vida. Escute, por favor. Ele percebeu que aquilo ali era maligno. Deus mostrou para ele, porque Deus mostra, Deus fala. Deus esfria a gente, ou Deus põe certeza, ou então Deus esfria. Isso aí é furada, não vá nisso, não entre nisso, não se misture com isso. Quando você é guiado por Deus, você não cai na cilada do diabo, porque errar é humano, não é divino. E quando você busca Deus, você recebe a direção dele. Amém? Não vai pela cabeça dos outros não, tá? Cuidado com essas pessoas empolgadinhas, que sempre estão caindo em golpes. São pessoas ávidas por dinheiro. O dinheiro vai vir, vai ser consequência da sua vida com Deus. Aí ele diz assim para terminar:
Versículo 15, vou ler o 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu. Agora lê alto. Não, isso aqui você tem que ler muito alto, gente. Em 50. Olha para mim, por favor. Era impossível. Foi tempo recorde. Mas levantou. Porque quando Deus age, você se levanta. Diga, eu vou me levantar. Suas vendas vão levantar, tá? Seus negócios vão levantar, porque Deus é Deus. Está destruído, está quebrado. Olha, Neemias não era pedreiro, tá? Neemias era copeiro, garçom. Tem gente aqui que não está na profissão dela. Tem gente aqui que está recomeçando de Uber, de bico. Tem gente aqui que está fazendo um bico, uma coisa que não é a profissão dela, não é o que ela quer, não é o que ela deseja. Ela está se virando ali, mas é um tempo. Ele não era pedreiro, mas Deus capacitou ele. Quando você está com Deus, Ele te capacita até naquilo que você não sabe. 52 dias. Não demorou muito para aquele muro ser erguido, para as portas serem restauradas. E olha o versículo 16. Isso aqui eu tenho que sorrir. E sucedeu o quê? Ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam ao redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Olha para mim, os inimigos souberam. Por quê? Porque as pessoas invejosas, as pessoas que querem o seu mal, elas não sabem viver a vida delas, querem viver a sua. Então elas ficam de olho em tudo que acontece. Então quando eles viram tudo de pé, quando eles viram que não conseguiram destruir porque Deus guardou, quando eles viram que todo o mal que eles desejaram, Deus transformou em vitórias, então eles se abateram e reconheceram Deus, porque Deus é Deus. Fique em pé e diga, Deus é comigo. E meus inimigos vão ver que Deus é comigo. E em tempo recorde, diga, Deus vai me ajudar. Quantos dias? Era impossível. Era impossível. Debaixo de ameaças, debaixo de pressão, debaixo de uma guerra, mas ele continuou no foco dele e deu uma grande vitória. É o Deus que tem grande vitória para você hoje.